Você acha que há possibilidade de uma transformação da humanidade pós-pandemia? Olha, o contexto brasileiro é diferente do contexto lá fora. E tem uns preceitos filosóficos, do qual eu já estudei bastante, a gente lê, principalmente sobre a questão da filosofia de grupo, a comunidade, certo? Por exemplo, Gramsci e Lao Tse, ele sempre falava de que isso já vem desde o marxismo puro. O Marx deixou bem claro. O pensamento da classe dominante é o mesmo pensamento do dominado. Por exemplo, o pensamento do dirigente vai acabar sendo o mesmo pensamento de quem está sendo dirigido. E no Brasil é exemplo disso. Você vê as altas esferas de poder, os ministros, presidente de república, muitos políticos, deputados, médicos de associação defendendo situações esdrúxulas, anticientíficas, sem noção nenhuma, e a população, uma boa parte da população aceitando esse tipo de coisa. Aí, mais à frente, Gramsci falava que, e o próprio Althusser falava isso da superestrutura. O que é a superestrutura? É a capacidade da classe que domina economicamente qualquer esfera de poder, ela coloca para as pessoas a discussão como se fosse delas, da mesma classe. E aí, para a população compreender, de que forma? As respostas que aparecem na internet são perfeitas. Por exemplo, a pandemia está aí. Estamos todos nós no mar. Só que tem uns que estão no iate, com médicos e UTI, e os outros estão na jangada. E uns até nadando com garrafa PET debaixo do braço para não afundar. Então, nós não estamos no mesmo barco, no mesmo contexto, nas mesmas condições. Então, a população tem que perceber essas coisas. Então, enquanto ela não perceber, a gente não vai superar isso. A questão do quebra dos paradigmas. Por exemplo, eu discuto com algumas pessoas sobre o trabalho infantil. A gente vê na internet, certo? Até uma coisa assim absurda. Você vê na internet uma criança de 10 anos rebocando com uma certa maestria uma parede, fazendo o trabalho de pedreiro, de servente. E embaixo a inscrição dos comentários dizendo que essa criança o pai nunca vai visitar numa cadeia. Isso é a percepção mais errônea e errada do mundo. Porque essa criança deveria estar estudando, se qualificando e tendo condições de disputar um vestibular de ponta com os filhos da elite, que não faz o serviço que essa criança estava fazendo. O filho da elite, do rico, está estudando francês, inglês, piano, filosofia, química, aula de reforço, brincando à tarde, com médico à disposição, plano de saúde. Esse sim, esse eu garanto que o pai nunca vai visitar na cadeia. Mas aquele que virou um pedreiro, sem instrução, sem estudo, sem nada, com certeza o pai vai visitar na cadeia. Porque ele vai ver o conflito social bem claro, o conflito social bem claro. Aquele tem tudo, eu não tenho nada. A probabilidade, né? É muito maior. Então isso é quebra de paradigma. A gente tem que pensar diferente. A gente tem que inverter, virar tudo de cabeça para baixo. Está tudo errado. Criança não é para trabalhar, não. Criança é para estudar, se preparar. Porque no dia que tiver um concurso público para promotor, aquele pedreirinho de 11 anos que eu falei, jamais passará na frente do filho do doutor. Porque o filho do doutor não trabalhou, não. Estudou e brincou a vida toda. Então, em vez de você pegar o exemplo dessa criança, você tem que falar assim, vamos lutar para que esse país, que todos tenham educação de qualidade para todas as pessoas. E aí você vai sim estabelecer a meritocracia de uma forma concreta. Ou seja, quer dizer que o filho do ricão está lá estudando, com plano de saúde, excelente alimentação, enquanto que o pedreirinho está ali de 11 anos, filho do pobre, trabalhando, e quer que você, no final, vá disputar as melhores universidades, os melhores empregos, em mesma condição. Não vai disputar. Totalmente justo.
Mas a população pega isso como uma verdade. Pega isso como uma verdade. Não, tem que trabalhar mesmo, que não vai para casa. Não vai o quê? Todos os marginais que estão lá trabalhando, a maioria trabalhou de serviços gerais, de pedreiro, de tudo, e não estudou. Agora, é uma situação complicada até para a gente fazer a classe trabalhadora, né, quem ir mais... Compreender isso? Compreender, porque a classe dominante passa, né, para os dominados, que é normal e que tem que trabalhar mesmo, que o trabalho engrandece, né, e que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Exatamente. O que dignifica o homem é estudo, é domínio de tecnologia, é um bom emprego. Agora, no trabalho, o cara trabalha, troca o trabalho dele por uma cesta básica. Que dignidade para quem? Se trabalho dignificasse o homem, nenhum empresário era homem, que eles não trabalham. Eles têm um gerente, eles têm os funcionários para produzir a riqueza. O marxismo mostra bem claramente que os empresários vivem da mais-valia de quem trabalha, de quem produz. A pandemia mostrou isso. O trabalhador não vai trabalhar, a empresa fecha. Então, quem é que tem o poder? É o trabalhador, não é o... Ele não sabe da força que ele tem. Então, essas concepções, por exemplo, outro modismo, outro paradigma dos mais absurdos. Microempreendedor individual. Você tem que ser um empreendedor. Um motoboy empreendedor. Vai o motoboy, bate no meio-fio, quebra a perna, fica 6 meses lá no hospital. Quem vai dar sustento à família desse motoboy? Ou esse entregador de pizza? A elite coloca na cabeça do cara que ele é um microempreendedor, que ele é um pequeno empresário. E ele acredita. Mas se ele ficar sem fazer seu motoboy, morre de fome. Então isso aí é de uma violência do ponto de vista da superestrutura da ideologia muito forte. E a gente tem que quebrar isso. Certo? Como é que faz isso? A gente precisa, dando proteção, elegendo pessoas comprometidas com esse pensamento, acabar com essa coisa, esse paradigma de que esse jargão que vem de longe, certo? Que é o sistema que se aplica às pessoas, que Gramsci chama de superestrutura, bota na cabeça das pessoas, ela vai mesmo, ela acha que é isso mesmo, e você vai discutir com ela, ela fica com raiva de você. Eu sempre brinco, eu falo, eu tenho um plano de saúde, meu filho trabalha em escola pública, mas eu pago o SUS e recolho imposto de renda que custeia a educação pública, certo? Eu usei a educação pública, todos os meus irmãos, nós tivemos dificuldade, hoje nós trabalhamos para dar uma certa dignidade aos filhos da gente, mas nós passamos dificuldade na infância e adquirimos essa consciência por causa disso. Agora, eu pago o SUS e não uso. Mas tem gente que usa, paga também, usa, e é contra o SUS. E eu sou a favor, eu não uso, eu sou a favor, porque eu sei que quem menos precisa vai ser amparado por esse serviço. É o Serviço Unificado e Centralizado de Saúde. E, interessantemente, é um modelo cubano que Valdir Pires trouxe em 98 para o Brasil. Porque antes você só era atendido no hospital se você estava com a carteira de trabalho assinada, igual nos Estados Unidos. Você está com a carteira assinada, tem o INAMPS. Aí você ia lá, tirava uma requisição numa fila de mais de metro para ter um atendimento com carteira assinada. Hoje o Serviço Unificado de Centralizado de Saúde, que é o modelo cubano, hoje qualquer cidadão brasileiro com identidade pode ir no hospital ser atendido. E como você disse, se não fosse o SUS, a gente estava numa situação muito mais complicada durante essa pandemia, né? Que mesmo sucateado, né? Mesmo com poucos recursos, o SUS ainda é um sistema de saúde, assim, modelo aqui na América Latina, né? Que poderia ser muito melhor, principalmente se a população entendesse a importância e apoiasse, né? Que o SUS fosse realmente levado a sério e financiado com mais eficiência pelo governo. Quem quer acabar com o SUS é a medicina privada. Por exemplo, Obama pegou esse projeto brasileiro e tentou aprovar, e aprovou no Congresso americano. As corporações médicas americanas, grandes empresariais, grandes setores hospitalares, foi contra. O projeto aprovado até hoje não está em prática. Agora, quem quer acabar com o SUS? É a medicina privada. Os São os grandes planos de saúde. São os planos de saúde, porque se acabar com o SUS, o pobre ou vai para um plano
ou vai morrer no hospital, igual morre nos Estados Unidos. Um cara picado de cobra gasta nos Estados Unidos com uma bagatela em torno hoje de uns 60 mil dólares, equivalente a mais de 300 mil e tantos, 200 mil, certo? Então, por quê? Porque lá tem um seguro saúde. Se você trabalha, você tira X do seu salário e paga o seguro. Você está desempregado, você já era. E seu filho não tem direito não, só tem direito de você. Então, o modelo de saúde, o modelo de segurança, o modelo de trabalho, as consolidações da lei trabalhista, elas são construídas pelo parlamento. E se você não colocar pessoas comprometidas com o trabalhador numa casa que faz leis para os trabalhadores, você vai ter seus direitos cassados e automaticamente zerado qualquer perspectiva de futuro, que eu estava falando em relação à linguagem que a direita usa de microempreendedor, empreendedor individual. O motoboy é empresário individual, eles falam, ganhando dele, mas no dia que cai não tem amparo do SUS, não tem, por exemplo, eu tenho carteira assinada, eu passei no concurso público, trabalho, se eu for acidentado, meu salário continua sendo depositado. Você está entendendo? Claro que minhas vantagens caem, mas o SUS o INSS, depois de 15 dias, vai depositar. O microempreendedor individual, sem nenhuma garantia, vai ter isso? Claro que não. E a população tem que começar a discutir isso, fala que político não vale nada, mas vale sim, tanto para lhe ferrar, como para também lhe ajudar. O que vale é as pessoas terem o discernimento e a capacidade de compreender que o processo da administração pública funciona dessa maneira. Mas você tem que fazer as escolhas que te atendam, né? Atendam a sua perspectiva, o que você, as suas necessidades. Porque se você fizer uma escolha que vai de contra as suas necessidades, você vai pagar por isso, né? E vai ter que depois assumir as consequências. A sociedade precisa se movimentar, certo? Nós estamos no ponto de vista de estrutura da sociedade muito agressiva. Você não tem mais condições de argumentar com ninguém, inclusive até dentro de casa. Isso aconteceu de pouco tempo para cá. Então a gente tem que repensar as nossas relações pessoais, humanas, familiares, certo? E perceber de que as coisas acontecem de acordo com o que nós projetamos para acontecer. Certo? O infortúnio não. Bora pensar, bora discutir, bora ver o passo que a gente vai dar, como é que ele vai ser dado. Bora debater, certo? Não deixe as pessoas escolherem por você. E no processo político é muito isso. Por exemplo, todo mundo acha que, mesmo os mal intencionados, eles não ganham dinheiro como o pessoal acha que ganha. E escolher as pessoas, por exemplo, eu vou para o processo político, eu sou um pré-candidato a vereador, se eu for vereador, eu não preciso salário de vereador para viver. Eu estou lá pela minha história política, pelo meu comprometimento com quem mais precisa, né, com os trabalhadores, com os estudantes, com o servidor público. Eu não vou lá só para fazer salário. Meu salário dá muito bem, meu salário de minha esposa dá muito bem para a gente viver. Certo? Então eu tenho um compromisso, esse é meu compromisso. O meu compromisso é para mudar. E quem pensa em mudar, eu espero que venha me apoiar meu partido, o PCdoB, e todos os candidatos do partido. Então, Jorge, como você falou, é muito importante que as pessoas realmente votem com consciência, saibam, né, quem são os seus representantes, escolham pessoas que tenham projetos de desenvolvimento da nação, que vá ajudar as pessoas, né, que são mais carentes, que tenham projetos políticos para o desenvolvimento de todos. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto no Brasil, né? Foi eleito, na minha opinião, o pior candidato possível que nós tínhamos, né? Naquela última eleição presidencial. Tanto é que o nosso país retrocedeu, não sei nem quantas décadas, nesses últimos meses de governo. A gente tem visto tanta tragédia acontecendo, né, em diversas áreas, no meio ambiente, um desmatamento enorme da nossa floresta, as nossas comunidades tradicionais, né, os povos indígenas sendo dizimados sem a menor assistência,
com relação à educação, à saúde, à segurança pública, sendo sucateado todos os dias com esse teto de gastos que nós temos, né, que foi aprovado ainda no governo Temer. Nós estamos aí com os gastos públicos congelados por 20 anos. Como que nós vamos crescer dessa forma? Qual que é a perspectiva de desenvolvimento para um país com um governo como esse, que não tem o menor interesse, né, no desenvolvimento das pessoas e do nosso país? E o que a gente pode fazer enquanto um campo mais progressista para poder se organizar, né? A gente tem eleição municipal esse ano, mas já pensando nas nossas eleições presidenciais também, né, daqui a 2 anos, para poder mudar essa realidade que a gente vive e não transformar o nosso país numa terra arrasada mais do que nós já estamos vivendo. Qual que é a sua opinião sobre isso, Jorge? O principal passo que nós brasileiros e políticos e progressistas de esquerda precisa fazer é compreender o momento, fazer análise da história, né, e precisa de todas as formas compreender o contexto atual da tecnologia. Isso não tem como, não podemos abrir mão. Eu dou exemplo aqui, um presidiário inconsequente, um criminoso, corrupto americano, chamado Steve Bannon, que ele é o expoente da direita que deu a vitória ao presidente americano Donald Trump. Esse Steve Bannon foi preso agora. Ele criou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa é que deu a vitória a Donald Trump. E o presidente americano, que é bilionário e domina a comunicação como ninguém, apesar de ser um torpe, um tolo, um ignorante, um estrovenga ele é, uma pessoa do ponto de vista do conhecimento. Mas ele canalizou o discurso dele para aquilo que aquela população que ia decidir, porque a eleição é outra discussão que a gente pode ter aqui, porque a eleição americana não é direta. Então, quem ia decidir nos estados sobre a eleição, ele foi na mosca, falou que aquelas pessoas, as 69 milhões, que é Cambridge Analytica, que tinha feito, com o Steve Bannon, que está preso aí por receber dinheiro desonesto, ele descobriu isso e o presidente fez, ele ganhou a eleição. Que acusaram, que ele fazia, que ele era contra e que acusaram aqui no Brasil. Uhum. Então, enquanto a gente não compreender como funcionou esse mecanismo, nós não vamos mudar a percepção e a concepção de poder da sociedade como um todo. Isso é uma parte que a gente precisa dominar. A gente não está dominando ainda. Então, a gente precisa compreender a internet, a gente precisa conhecer melhor esse mecanismo que você está usando hoje, saber como vamos comunicar com a população e de que forma nós vamos socializar isso. Então, o que apresenta hoje? Por exemplo, esse programa seu é extremamente importante, você está em casa assistindo, lendo, compreendendo, mas do ponto de vista da dominação das grandes massas, eles fazem diferente. Ele vai em frases curtas, espalha, certo? Espalha. Se você arrasa com a vida de uma pessoa em poucos minutos, não dá tempo até a eleição você falar que aquilo foi errado, que você não fez. Uhum. Então, quem está nesse processo precisa combater isso. Combater de que forma? Primeiro, conhecendo. Segundo, estabelecendo regras importantes para poder agir sobre isso. Por exemplo, como é que pode você chamar um presidente patriota que elogia, é apaixonado pelos Estados Unidos e bate continência para a bandeira americana? E ele fala que é patriota e todo mundo diz que ele é patriota mesmo. Então, alguma coisa está errada. O que ele está fazendo, patriota? Isso aí foi Steve Bannon que definiu. Então, essa argumentação direta e pronto, acabou. Ele faz a besteira dele lá e tal, mas você está massificando. A China, é Cuba, é Venezuela, certo? E enquanto que todos esses países ditos aí não têm esse compromisso de dominação como o próprio Estados Unidos tem sobre os países que eles têm domínio, né? Os países limítrofes na América Latina. Então, a gente precisa compreender tudo, a geopolítica precisa compreender tudo. Claro que a população não vai interagir nisso, mas nós que temos condições de fazer formulações de saída, de diagnóstico e de ação política mais imediata, a gente precisa compreender isso. E traduzir para uma linguagem
mais rápida, próxima e direcionada para a população e desmistificar e quebrar isso. Então, eu não vejo nenhuma atitude mais ostensiva por parte, por exemplo, do Poder Judiciário, né? Tem informações, inclusive a gente tem visto no Supremo agora, né, que estão sendo investigados muitos casos, esse gabinete de ódio aí do próprio governo federal, né? O governo federal, a gente não precisa falar que esse daí já não tem interesse mesmo, que eles puderem fazer para poder atrapalhar as investigações, eles vão fazer. Mas como que o Poder Judiciário, sabendo de todas essas questões que estão acontecendo, né, que não é o primeiro exemplo, aqui o Brasil, nos Estados Unidos a gente já viu que isso aconteceu, toma providências mais drásticas, né, mais efetivas para poder coibir esse tipo de coisa. E agora, nas vésperas da eleição municipal, que já era para estar regulamentado, né, essas questões aí da utilização da rede, da divulgação dessas fake news, por que você acha que não se toma medidas mais efetivas com relação a isso? O problema fundamental é o poder. Certo? O poder está constituído hoje no Brasil com base nessas ações de blogs, inserções nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então o poder foi constituído, podemos dizer assim, a fama, tudo foi construído com base nisso. Se eu estou no poder, eu estou falando no poder federal, como que esse vai ter interesse de destruir essa base que lhe sustentou, lhe elegeu? Essa que é a complicação, e principalmente no Congresso Nacional. Só como exemplo absurdo que acontece nesse país, há uma verba milionária para a publicidade do governo federal, tanto das estatais como da administração pública direta. Um blog, usando esses mesmos equipamentos que você usa aqui, esse blog recebe recursos igual a uma Rádio Globo e uma Rádio Bandeirantes, ou um blog da UOL, um dos mais conhecidos do país. Eles recebem recursos públicos nessa onda. Uhum. Então, o cara foi condenado, porque na CPI das fake news identificou como criminoso. Ele ia ser preso. O que ele fez? Fugiu. Foi para os Estados Unidos e está lá postando suas malandragens, suas mentiras e os fake news normalmente. Uhum. O Facebook bloqueou ele até fora, teve uma controvérsia, mas está lá e recebendo dinheiro público, recebendo tudo. Ou seja, um equipamento que ele não gastou 5 mil tem um faturamento de 280 milhões por ano. Que lógica é essa? Certo? E outra coisa, utilizando para disseminar depois da construção dessas mentiras políticas, utilizando gabinetes do Palácio Planalto, da Câmara Federal e órgãos públicos federais, ou seja, pagando funcionário para poder disseminar mentiras, certo? E mantê-los no poder. Então, se eles têm esse mecanismo bem instalado, como eu falei, que foi pensado por Steve Bannon, que está preso lá nos Estados Unidos, eles não têm interesse de regulamentar. A CPI pediu prorrogação, a CPI da fake news, e já saiu um projeto de lei da CPI. Saiu um projeto de lei dessa CPI para regulamentar a disseminação criminosa de informação, punir e prender. Mas está tendo recursos no Congresso e até agora não foi votada. E o processo eleitoral está aí, municipal, há uma diminuição da ação política do ponto de vista das decisões no parlamento, devido à Covid-19, e aí o governo está aproveitando disso e continuando manter esse sustentáculo de poder da direita e da elite brasileira intocável. Enquanto nós não quebrarmos isso, nós estamos condenados a ser difamados, agredidos com mentiras e dificultado a ação da gente. Isso aí a gente precisa corrigir, e a forma de corrigir é a lei
que está saindo dessa CPI das fake news, que está emperrada no Congresso. Pois é, estamos vivendo muitas situações complicadas no país, né? Só espero que, com uma conscientização maior da população e uma politização maior das pessoas, a gente consiga, né, realmente se organizar, inicialmente nesse pleito eleitoral agora, né, no final do ano, para os municípios, e daqui mais 2 anos para as eleições, né, na esfera federal, para a gente conseguir realmente mudar, né, esse cenário tão triste que nós estamos vivendo no nosso país. É um momento realmente de reflexão e de luta, porque não se pode desistir. E precisamos fazer valer à população que todos nós somos brasileiros, todos nós gostamos desse país. E não deixar as particularidades do pensamento da cabeça de A ou de B, ou de religião A ou religião B, disseminar mentiras e desconstruir o que nós já tínhamos construído. Você vê que hoje mesmo, algumas situações específicas nos mostram a realidade. Quem for financiar a casa hoje viu que mudou muito. A habitação popular mudou muito. Hoje, se a pessoa não tiver 2 salários mínimos, dificilmente ele vai financiar uma casa. Certo? Antes não exigia nem rendimento. Então, as coisas vão sendo alteradas. Houve uma venda mesmo de uma carteira de crédito no Banco do Brasil. Ela tinha de passivo a receber, ou seja, crédito emprestado que iria receber, o montante de 2 bilhões e 998 milhões de reais. Essa carteira foi vendida para um banco privado, BCG Pactual, para bagatela de 306 milhões de reais. Ou seja, como é que você vende quase 3 bilhões por 360 milhões? Ou seja, 10% do valor. Detalhe que o Pactual, né, o BTG Pactual é do ministro da Economia do Brasil, né? Aí é muito complicado, mas nós estaremos na luta. Estamos e na não luta, vamos desistir. Denunciando isso e agindo, né, contra essas coisas. Agora está acontecendo com os Correios, com a Petrobras, já entregou tudo. E somos patriotas, né? A gente que defende, nós não somos. Nós é que não somos os patriotas. Você vê o tanto que o fake news, a mentira, ela é poderosa. Mas a gente tem que estar desconstruindo todos os dias. É muito difícil, muito né? Difícil. É um trabalho muito árduo, mas que precisa e é necessário ser feito diariamente. Bom, eu quero fazer com você, Jorge, agora uma parte do programa que a gente chama de bate-bola. Eu vou falar alguns temas aqui, algumas palavras, e gostaria que você respondesse em poucas palavras o que você pensa a respeito disso, né? Qual é a sua posição, o seu pensamento a respeito desses temas que eu vou trazer aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente vai começar falando sobre saúde. Saúde pública de qualidade. Muito bom. Educação. Pública e universal para todos. Né? E economia. Economia beneficiar quem mais precisa. Família. Família fundamental na estruturação do país, né? Religião. Religião, eu acho que todas são importantes no seu papel. Itapetinga. Itapetinga é uma criança conservadora, mas que tem seus lutadores que não abrem mão dela. Muito bom. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Falasse para os nossos telespectadores, mais uma vez, o que está te motivando a lançar, né, a pré-candidatura para a Câmara de Vereadores e outras considerações que a gente não fez aqui durante a entrevista. Pela origem do parlamento, você já sabe que é conversar, parlamentar, organizar, instituir leis, fiscalizar. Então, essas características têm em mim, certo, uma necessidade de ação orgânica, ou seja, de agir na sociedade. Ação orgânica significa participar de um sindicato e lutar pelos direitos dos trabalhadores. Se for para o parlamento, lutar pelo direito do povo, edificar ações que melhorem a vida de todos.
Então isso para mim é fundamental. E meu objetivo, não vou dizer na política, que meu objetivo na política já está claro desde os meus 16 anos, é transformar essa sociedade de desigualdade e de injustiça. Agora, no parlamento, a gente dar os ordenamentos naturais, tanto do ponto de vista legislativo, como do ponto de vista da fiscalização parlamentar, como da interferência nas condições de vida do povo. Isso aí eu não abro mão, e não vou para o parlamento para fazer um acréscimo na minha renda familiar. Não. Eu vou para o parlamento agir politicamente como cidadão e cobrar em relação aos compromissos do Poder Executivo. Isso aí a gente não abre mão. E outra coisa, não vou chegar lá para bater continência ou ser um parlamentar largatista de prefeito A ou B. Eu vou ter minha autonomia se o projeto do prefeito for de encontro aos interesses da maioria da população, vai ter contrário o meu posicionamento e meu voto. Então esse é o compromisso que eu faço e o compromisso e uma cobrança também que eu faço da população de que acompanhe o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado nas posições que eles tomam. Porque você pode observar, 86% já foi constatado dos eleitores não sabem que deputado ele votou na última eleição. Então isso é muito sério. Se não sabe quem é o deputado, como que você sabe qual é o desempenho dele no Congresso? Não tem como. A mesma coisa do parlamento. Você tem que saber, tem que acompanhar. Você é responsabilidade do que está acontecendo na cidade e o que está acontecendo no parlamento. Então esse é o compromisso. Eu acho que não existe vereador nem prefeito sem eleitor. Muito bom. Muito obrigada por esse bate-papo, muito enriquecedor. Espero que a gente possa fazer mais vezes, esses debates. E gostaria de falar para os nossos telespectadores que assistam o nosso canal, curtam os nossos vídeos, assistam às nossas entrevistas e compartilhem com os amigos. E deixem os seus comentários e mande para a gente também as suas sugestões. Muito obrigada.